Aleluia! Seja muito bem-vindo à live Abundantemente Mais. Aleluia, eu creio muito nisso, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu quero dizer para você hoje que Deus tem mais para você, para sua família, para sua casa, para os seus filhos, para o seu ministério, em nome do Senhor Jesus, porque Deus é bom, Deus é muito bom e Deus faz abundantemente mais. Eu tenho certeza que você não chegou aqui por acaso, Deus te trouxe até aqui para essa live, com certeza Deus quer falar com você, Deus quer ministrar o seu coração. Você vai ser ativado hoje, você vai ser inspirado hoje, você vai ser cheio da fé para proclamar aquilo que você tem recebido nesses dias da parte do Senhor e vai compartilhar com outros. Hoje eu fiz questão de colocar lá no meu store a live que a Ellen fez e ela falou que foi inspirada conosco aqui. E ela agora está fazendo 5 dias de live. Louva a Deus. Por causa disso, eu creio que Deus vai abençoar ainda mais essa atitude dela. E ela vai ver o fruto, com certeza, da sua atitude em transmitir a outros o que tem recebido aqui nesses dias. Então, faça o mesmo também. Transmita a outros o que você tem recebido aqui da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. E quanto mais você recebe, mais você dá, né? E quanto mais você dá, mais você recebe. É algo poderoso. A ela já está aqui na live. Glória a Deus. Depois você assiste hoje a live dela. E hoje eu quero compartilhar o 15º capítulo, que ele multiplica abundantemente o pouco. Nós estamos nesses dias empenhados em compartilhar essas verdades tão poderosas que Deus tem nos dado, né, a respeito desse livro aqui, Abundantemente Mais, que Deus nos deu a graça de escrever. Tenho certeza que se você ler, você vai ser ainda mais inspirado. E nós temos compartilhado porque cremos no poder da palavra. A palavra semeada, ela produz muito fruto. E hoje eu gostaria então de compartilhar desse Deus que multiplica abundantemente o pouco, né? Deus é um Deus de multiplicação, né? Desde a criação nós vemos Deus criando o homem e a mulher e dizendo: multiplicai-vos, enchei a terra. Já deu a bênção para multiplicação. Veja, Deus os abençoou e disse: multiplicai-vos. Quantos são abençoados aqui em Cristo Jesus? Aleluia! Se você não assistiu a live da manhã, assista a live da manhã que nós fizemos, 100 dias de transformação, foi poderosa. E eu falei que nós estamos em Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, então se Ele é abençoado, nós somos também. Então, quantos são abençoados? E a Bíblia diz que Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Veja, a bênção é para a multiplicação. Então, o que Deus vai fazer na sua vida é para se multiplicar na vida de outros. A revelação que tem recebido aqui é para se multiplicar na vida dos outros. As bênçãos materiais que você vai receber nesses dias é para multiplicar na vida de outros. A provisão financeira é para ser multiplicada. O conhecimento que você está adquirindo aqui é para ser multiplicado a outros, transmitido a outros. Essa é a bênção da multiplicação. Aleluia, eu creio muito nisso. Mais à frente, Deus disse para Noé também multiplicar. Daqui a pouco ele chama Abraão e diz: olha, eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou te multiplicar de uma maneira poderosa, sobremaneira. E hoje nós somos filhos de Abraão, não é verdade? Olha aonde alcançou a multiplicação que Deus falou para Abraão. E nós vemos então relatos em toda a Bíblia de um Deus que faz multiplicar. E eu gostaria então de dizer para você hoje que não importa o quanto você tem, o pouco que você tem nas mãos de Deus multiplica. O pouco nas mãos de Deus multiplica. Escreve aí: o pouco nas mãos de Deus multiplica. Aleluia. Você também pode multiplicar essa live. Envia para alguém, né? Chame outros para entrar aqui também agora e receber o que Deus tem para compartilhar conosco. Então, eu gostaria então de compartilhar de 2 histórias de Deus que multiplica o pouco. E a primeira história é daquela mulher viúva que estava em dívida e que ela só tinha uma botija de azeite, com os filhos podendo ser agora levados como escravos,
porque o marido havia morrido, tinha deixado dívidas, e agora ela não tinha como pagar, e naquela época se pagava então com os filhos, os próprios filhos se tornando agora escravos. Então ela estava numa aflição, e ela então vai até o profeta Eliseu, né? E nesse momento, o profeta Eliseu então pergunta: que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ao ser questionado o que tem em casa, ela simplesmente disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Primeiramente ela disse: olha, eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite. Em outras palavras, o que ela estava dizendo? Uma botija de azeite não é suficiente para resolver o meu problema. Às vezes, quando você olha para você mesmo, você não vê nada. Você não vê capacidades, você não vê recursos, você não vê portas abertas, você não vê talvez investimento de pessoas em você. E às vezes você fala assim: olha, eu não tenho nada. Quantas vezes nós já falamos isso: Senhor, eu não tenho nada. E Deus está olhando: nada? Será que não tem nada aí que você não possa usar e colocar nas minhas mãos para que eu possa multiplicar? Tenho certeza que enquanto você ouvir essa palavra aqui hoje, Deus vai te lembrar de coisas pequenas que você tem e que talvez você não está se lembrando, mas Ele vai te lembrar. E à medida que nós compartilharmos aqui, você vai ver que a sua fé vai ser ativada e Deus vai fazer com que o pouco nas mãos dele se multiplique. Aleluia! De uma maneira poderosa e gloriosa, em o nome do Senhor Jesus. Então, primeiramente ela disse: não tenho nada, senão uma botija de azeite, né? Então, para ela, isso não significava nada, né? Então, o profeta pede para ela sair pelas ruas, pedindo vasilhas vazias. E o profeta fala assim: pede muitas. Eu acredito que ela, sem entender, mas com a fé que o profeta disse, ela foi, então, bater na porta, vizinho por vizinho, pedindo vasilha emprestada. E eu penso que ela pegou muita vasilha. E certamente ela com seus filhos juntaram muitas vasilhas. E olha o que aconteceu. Ela foi derramando aquela botija que ela tinha, apenas uma botija de azeite. Ela foi derramando vasilha por vasilha. E aí ia enchendo. E aí, então ela chamava, pedia os meninos, traz aqui mais. E foi enchendo, até que não tinha mais vasilhas. E aí, nesse ponto, nós vemos que o azeite cessou. E olha o milagre extraordinário. Eu fico pensando, imagina só, você começa a derramar lá o azeite e não para. Isso é sobrenatural, isso é poderoso. Né? O que Deus pode fazer é coisas extraordinárias, gloriosas. E o mesmo Deus que fez ontem, Ele continua fazendo hoje, vai continuar fazendo. Ele é o mesmo. Ele multiplica o pouco e faz o extraordinário acontecer. E em nome de Jesus vai acontecer na sua vida. Você vai experimentar do Deus abundante. Mesmo que aparentemente você pense que é pouco, mesmo que aparentemente você pense que não tem muita coisa, muita capacidade, mas eu quero dizer em nome de Jesus que você verá a multiplicação extraordinária. E então, o que ela fez? Ela pegou aquelas vasilhas, vendeu parte delas, pagou as dívidas e então viveu do resto. Um milagre extraordinário aconteceu nessa multiplicação, porque Deus, Ele faz questão de fazer o extraordinário. Em momentos em que você pensa que não tem nada. Mas o pouco nas mãos de Deus multiplica de uma maneira extraordinária. Essa mulher certamente não imaginaria, e não imaginava o que estava para acontecer. Ou como ela poderia sair daquela situação tão difícil. Às vezes nós nos encontramos em situações tão difíceis, mas tão difíceis, que nós olhamos para nós mesmos e não vemos nenhuma saída. Sabe de uma coisa? Eu levo meus olhos para os montes e onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor. Tem um Deus que ama nos surpreender. Quando pensamos que não temos mais nada, não temos mais o que fazer, olha Ele aparecendo de uma maneira extraordinária e fazendo um milagre poderoso. Então, você sabe, nós temos que parar de olhar para nós mesmos como se nós mesmos fôssemos as fontes
para vivermos uma vida abundante. Só Cristo é. Só Cristo pode nos dar a vida em abundância, que de fato Ele tem para nós. Então veja, talvez você está lembrando de coisas agora mesmo, de que está nas suas mãos. Talvez é um talento que está escondido por aí, e que você até enterrou porque achou que é apenas um talento, e o que vai acontecer com um talento? Parece muito pouco, mas eu quero dizer, começa a usar o pouco que você tem. Ah, pastor, eu tenho poucos seguidores, não importa se você tem 1, 2, se já tiver 1, vai, fala, ministra para a vida dele. Apenas faça, apenas multiplica. Sabe, você sabe tocar 3 notas, então começa a tocar uma música. Vai adiante, vai à frente, não pare. Sabe, é importante que você acredite que o pouco nas mãos de Deus faz um estrago, né? No mundo espiritual. Coisas grandes acontecem. Irmãos, você não precisa esperar ter alguma coisa para achar que Deus vai fazer. Não, não é assim. É quando nós achamos que não temos nada, como aquela mulher disse para o profeta. É que Deus então nos dá a oportunidade de experimentar o muito. Você quer experimentar o muito? Então entrega o pouco que você tem. Senhor, é isso que eu tenho. Eu sou assim, é assim que eu tenho, é isso que eu tenho, ou é aquilo, né? Essa minha casa desse tamanho, é essa que tem, então eu abro minha casa para ter uma célula, né? E vai ser uma bênção, vidas vão ser salvas aqui. Eu tenho um carro, quero usar esse carro para a glória do Senhor, né? Não é um carro muito bom, mas é para a glória do Senhor, vai ser usado, né? Sabe, você tem aí uma rede social, não são muitos seguidores, não importa, mas tem pessoas ali que vão te ouvir e vão ser abençoados por você, vão receber da parte de Deus. Talvez você tenha um discípulo apenas, investe nele, acredita nele, prega para ele, fala, senta aqui meu filho, deixa eu te ensinar aqui sobre o Deus abundante. Não importa se é o pouco, não importa, nós não estamos à procura de coisas grandes através de nós mesmos, mas é Deus que vai fazer as coisas grandes como Ele deseja, mas comece a usar o pouco que Deus de fato tem para você, e com certeza você vai ser ricamente abençoado, e você vai ver o favor de Deus. E a segunda história que eu gostaria de contar com você, para você, é a história dos 5 pães e 2 peixes. Está lá em Mateus capítulo 14, que diz assim: ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora, despede pois as multidões, para que indo pelas aldeias compre para si o que comer. Jesus porém lhe disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então lhe disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos do céu, os abençoou. Aleluia. Olha a bênção na multiplicação. Os abençoou. Depois, tendo partido os pães, ele abençoou pouco. Quando Deus abençoa pouco, meu Deus, é poderoso. Tendo partido os pães, deu aos discípulos e esses às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Esse é o Deus extraordinário. Esse é o Deus que faz milagres. Então os discípulos estavam preocupados. Como é que nós vamos fazer? Esse povo está com fome, vamos despedir eles, né? E eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Normalmente tem mais mulheres e mais crianças ainda. Então vamos dizer que mais ou menos tinha ali umas 20.000 pessoas para comer. E quantos pães tinham? Tinham 5 pães e 2 peixinhos. Veja, certamente os discípulos saíram procurando pão para arrumar. E eu fico pensando, será que não tinha mais pessoas que trouxeram comida? Será que é só aquele menino que trouxe lá a marmita, né? Trouxe ali a sua lancheira com seus 5 pães e 2 peixes, ou tinha mais? Provavelmente tinha mais. Mas você sabe, Deus é um Deus tremendo, um Deus poderoso. E ele, então, na verdade, Deus poderia até mesmo mandar cair pão do céu. Nem precisava dos 5 pães e 2 peixinhos, não é verdade? Ele precisava apenas mandar cair do céu pão e aparecia pão. Porque ele fez isso durante 40 anos no deserto. 40 anos vinha um maná. Então veja, o que é impossível para Deus? Tudo é possível para o Senhor.
Ele podia fazer, mas ele esperou alguém doasse o pouco e se colocasse na disposição de dar os 5 pães e os 2 peixinhos. Você sabe, Deus ama fazer de nós participantes do milagre. Ele é a fonte, ele nem precisa do canal, mas se ele quiser usar o canal, que sou eu e você, apenas fala, Senhor, eis-me aqui, é isso que eu tenho, é assim que eu sou, usa-me para a tua glória, né? E aquele menino, aquele jovem, ele simplesmente se dispôs e foi participante do milagre. Aleluia, né, Sidão? O pouco na mão de Deus transborda, é verdade, transbordou. Por quê? Porque alguém decidiu colocar nas mãos de Deus, dar uma oferta para Jesus. Aleluia. Jesus não precisava daquela oferta, nem precisa da sua. Mas Deus quer fazer você participante do milagre. Aquele jovem, com certeza, ficou marcado para a história. E a história dele está sendo contada 2000 anos depois. Porque simplesmente ele decidiu dar para um Deus que não precisa. Jesus não precisava, mas ele deu. Você entende? Porque Deus criou tudo, podia criar o pão na hora, instantaneamente. Podia ou não podia? Podia. Mas ele quer nos fazer parte dos milagres. Então o que você tem nas mãos? Que Deus quer usar o que você tem, o seu talento, ou aquilo que Deus colocou, que você parece, é tão pouco. É esse pouco, que nas mãos de Deus, vai fazer com que se torne muito. Que vai se multiplicar de uma maneira poderosa, gloriosa. Aleluia! Isso é verdade, Alisson. Ele decidiu dar para um Deus que não precisa. Você acha que ele precisa de nós, irmãos? Não precisa, não. Não precisa de nós. Somos apenas um instrumento. Veja, quando a gente vê uma arte, um quadro, aqui tem um quadro na minha casa. Um bonito quadro, eu gosto. Mas a glória não é do pincel, sabe? A glória é do artista que fez. A glória é do artista. Mas Deus usa os pincéis. Você é um pincel nas mãos de Deus. Deus pode fazer sem. Ele é o artista. A glória não é de nós e não pode ser nossa. Por isso que Deus não precisa de muito nosso. Precisa só de uma fé nossa no pouco. Que a gente entrega para Deus e aí Deus de fato começa a nos usar. Simplesmente porque você decidiu doar o pouco que você tem, o pouco tempo que você tem, talvez. Talvez dá o pouco dinheiro que você tem. E você decide contribuir, dar, abençoar a vida de alguém pelo pouco. Talvez o pouco de conhecimento que você tem, e você fala assim, Deus, mas o que eu sei? E eu vou te dizer, aquele cego que foi curado por Jesus, ele não tinha muito, ele não sabia muito de Jesus, mas ele decidiu falar, ele falou assim, olha, não sei, eu não conheço muito de Jesus ainda, mas uma coisa é certa, eu era cego, e agora eu vejo. Era só isso que ele sabia. Ele sabia que ele não sabia muito de Jesus, quando foi questionado pelos religiosos. Ele simplesmente disse, eu era cego, e agora eu vejo. Então talvez você fique pensando, no dia que eu tiver muito conhecimento, o dia que eu souber demais, então eu vou falar de Deus, ou eu vou fazer uma live, ou eu vou gravar um vídeo e colocar nas redes sociais, ou eu vou servir, vou ser um líder de célula. Não, apenas se dispõe, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, me usa como instrumento em tuas mãos, para a tua glória. E é isso que eu quero deixar aqui para você hoje. Deus pode e quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Multiplicar de uma maneira extraordinária apenas quando você decide se doar. Doar o que você tem para que Ele possa ser glorificado. Aleluia! Então não é por acaso que a Bíblia menciona esse grande milagre, com certeza é para nossa edificação, para que creiamos que o pouco que temos nas mãos tem o poder de multiplicar abundantemente. Jesus mesmo contou acerca do grão de trigo que caindo na terra produz muito fruto.
Esse é o poder da multiplicação. Se o grão de trigo cair na terra, morrer, esse produz muito fruto. Deixa eu te dizer, Deus de fato tem que nos levar muitas vezes à morte de nós mesmos, para que a vida dele se manifeste. Por isso que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você tem sentido fraco, e você não tem muita força, ou pouca força, ou você é o menor da sua família, como disse Gideão, você está tão próximo de ser um canal pela qual o milagre de Deus vai se manifestar. Se você apenas pela fé dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me com a minha fraqueza e transforma ela em força na vida de outros. E que a morte do meu eu seja para a glória do Senhor e vida para outros. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e quando nós somos fracos, aí somos fortes. E agora eu posso dizer que quando nós não temos, Ele tem. E quando nós temos pouco, Ele multiplica o pouco e faz do pouco muito. É isso que Deus faz. Aleluia, Luciane, glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Essa é a resposta que nós precisamos, né? Em nome do Senhor Jesus, dá. E eu creio que o pouco de recursos que você tem confiado no Senhor vai te prosperar. O pouco de tempo que você tem dado ao Senhor vai multiplicar dando muitos frutos. O pouco de talento que você pensa ter nas mãos de Jesus vai trazer muita edificação para a vida da igreja. Apenas creia. Entregue o pouco que você tem para o Senhor Jesus. E você desfrutará de milagres abundantes em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu creio muito no poder da palavra. Aleluia. Ontem a gente teve um impacto aqui e fizeram uma surpresa para nós pastores, né? E a gente, de fato, a gente sempre pede para as pessoas, né, levarem as cartas para os encontristas. E dessa vez eles resolveram fazer com a gente. A gente nem esperava. Foi uma surpresa para os pastores aqui. E um líder tomou à frente a direção e resolveu fazer para todos do presbitério. Foi muito bonito. E minha mãe me mandou um texto e um versículo no final. E esse versículo falou comigo: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Sabe de uma coisa? As coisas passam nessa vida, sabe? Esse céu que você está vendo aí, que você vê todo dia, vai passar. E a terra também. Porque vão ter novos céus e nova terra. Mas a palavra do Senhor nunca vai passar. Por isso que é a coisa mais poderosa do universo. Você está ouvindo a palavra que nunca passará. Ela sempre será fiel. Por isso você pode se agarrar nela hoje. Por isso que ao ouvir essas ministrações nesses dias, seu coração tem sentido de fé. Porque você está firmado não em algo que vai passar. As pessoas vão passar. Nossos entes queridos vão passar. Nós vamos passar. Mas a palavra de Deus não vai passar. E nós vamos estar com Ele eternamente. Então nós estamos aqui por causa da palavra. A palavra é o próprio Cristo. Então nós permanecemos nessa palavra. Nós permanecemos nele. E por isso nós podemos desfrutar de todas as bênçãos, de toda sorte de bênção das regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus é fiel. É fiel. É um fundamento sólido que você pode pisar. Aleluia, aleluia. Irmãos, sabe, quando eu tive revelação daquela mensagem de Pedro, ali quando fala que Pedro andou sobre as águas, olha, nenhum homem foi capaz e será capaz de andar sobre as águas, porque o homem vai afundar. Mas Pedro, ele não andou sobre as águas. Ele andou sobre a palavra de Jesus. Quando Jesus disse, vem. E sobre a palavra de Jesus, vem. Ele andou sobre as águas. É sobre essas palavras que estou ministrando no seu coração. É que você vai andar, que você vai caminhar. E quando você pensar que vai afundar, lembra da palavra. Lembra da palavra que Ele te deu. Antes de vir para os Estados Unidos, Deus falou comigo acerca dessa palavra.
Porque há momentos em que nós fraquejamos na fé, mas nós nunca podemos esquecer da palavra. Por isso nós temos que trazer sempre à memória aquilo que nos dá esperança. Sempre ouvirmos a palavra para permanecermos firmes. E um dessas honras que eu recebi ontem, eu recebi por áudio. E foi de uma irmã querida, que trabalha na casa dos meus pais há 26 anos. E ela disse: Marcos, todo dia que eu às vezes fico para baixo, eu lembro que você está ministrando, já ministrou, e eu vou lá e ouvi suas palavras. E eu sou fortalecida. E eu permaneço. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que te dá sustentação para continuar andando nessa terra. E nós estamos firmes no Senhor, aleluia. Firmes nele, firmes nas promessas do meu Salvador. Em nome do Senhor Jesus. Então, esse é um dia de você ouvir a palavra, irmãos. Eu já estou fazendo live há 43 dias. Todos os dias, 5h50 da manhã aqui no horário dos Estados Unidos, 7h50 horário do Brasil. Agora 15 dias falando da dessa live abundantemente mais, da abundância de Jesus sobre as nossas vidas. Irmãos, eu estou tão cheio da palavra, eu estou tão alegre de poder estar ministrando no seu coração. E eu tenho certeza que você vai ser cada dia mais renovado, fortalecido. E pela manhã nós vamos até o dia 31 de dezembro, se Deus quiser, e Ele não voltar antes. Falar em voltar antes, amanhã eu começo a dar aula aqui da volta de Jesus. Vão ser 3 terças-feiras. Se você é daqui da região, vem estar comigo. Você vai receber abundantemente ali também, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se eu vou gravar, mas quem sabe eu gravo também, ou faço uma live também da ministração sobre a volta de Jesus, Apocalipse. Eu vou falar de tudo. Vamos ver. E que Deus possa te abençoar ricamente. Eu vou orar por você, porque Deus vai multiplicar o pouco. O pouco que você tem nas mãos de Deus, vai multiplicar abundantemente em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, Alisson. Quem sabe, grava, pastor. Amém. Faz uma live, umas 7 às 7h30, depois 7h30 começa a aula. Às vezes eu consigo, vamos ver. Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar. Não, Fábio, você vem. Você mora aqui. Eu quero ser ao vivo. Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar. Pai, nessa hora eu quero liberar uma palavra de vida sobre os meus irmãos. E eu não sei o que eles têm nas mãos. Talvez eles dizem que não tem nada. Talvez uma botija de azeite. Ou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. É impossível. Mas o Senhor pode. Tudo é possível ao que crê. E nós entregamos o pouco nas tuas mãos, porque o pouco nas tuas mãos multiplica de uma maneira abundante. Abundante. Pai, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que nesses dias, eles vão confiar no Senhor, vão entregar nas tuas mãos o pouco que eles têm. E eles vão desfrutar da abundância do Senhor, do Deus abundante, do Deus que faz abundantemente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Por isso, Pai, eu quero liberar agora palavras de vida e de bênção. Esse que está talvez na escassez financeira, vai ver o milagre, vai pagar suas dívidas, vai ver o sobrenatural na vida deles. Esses que estão tristes, deprimidos, vão ser fortalecidos na força do Senhor, vão ser levantados na força do Senhor. Esse que está enfermo vai ser curado hoje em nome do Senhor Jesus. Esse que está preso em cadeias e vícios, eu quero declarar que serão libertos pelo poder da palavra, porque passarás os céus e a terra, mas as tuas palavras não passarão. Por isso nós confiamos na tua palavra, nós andamos sobre a tua palavra, e por isso nós cremos em milagres sobrenaturais, nós cremos no extraordinário, nós cremos em coisas maiores, mais gloriosas, que nós não vimos, e ainda esse ano de 2024, nós veremos o que nós nunca vimos, e experimentaremos o que nunca experimentamos, por causa do teu favor, da tua abundante graça sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu libero as bênçãos dos altos céus sobre a vida dos meus irmãos, e eles desfrutarão abundantemente do favor e da graça do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém.
Aleluia! Glória a Deus, irmãos, poderoso. Isso foi poderoso, hoje foi poderoso o que nós ouvimos aqui. Deus vai multiplicar abundantemente. Eu quero que você me testemunhe depois do que Deus está fazendo na sua vida. Eu quero me alegrar com você, as bênçãos que Deus vai derramar na sua vida, que o pouco nas mãos de Deus multiplica. Aleluia. E não deixe de compartilhar. Eu quero muito que você compartilhe nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, porque eu sei que ao ouvir a mensagem eles vão ter fé. E quando eles tiverem fé, eles vão dizer à montanha: sai daqui e vai para lá. Só tem o poder de mover a montanha se primeiro tiver fé. E é por isso que você tem que ouvir para gerar fé. Gerou fé, você pode falar. Porque senão é só confissão positiva. Mas quando você crê que Deus vai fazer, você começa a dizer: Deus, o Senhor vai fazer. Eu não sei como, mas eu sei que o Senhor vai fazer, porque a fé foi gerada. A fé foi despertada. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Edilson. A vida já tem fluído na sua igreja. Glória a Deus. Amém. Eu fico feliz em saber esse testemunho. Glória a Jesus. E eu creio nisso. A fé está sendo gerada à medida que você ouve. Não pare de ouvir nesses dias. Mesmo se ouça depois, não importa. Não importa. Para mim é que você ouça. Claro que se você estiver participando comigo, eu fico feliz. Mas se você compartilhar, se você der um like, se você comentar, tudo isso também ajuda o Instagram a espalhar. Eu creio que a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa. E Deus vai usar o que nós temos hoje nas mãos, o pouco que nós temos nas mãos, esse celular aqui nas mãos, é para multiplicar. É para multiplicar. E que vocês orem por mim. Orem por mim. Eu quero só te pedir, lembra de mim nas suas orações. Uma recompensa que se eu puder ter do tempo que eu tenho investido aqui para vocês, a oração. Se você falar: pastor, abençoa o pastor Marcos, você abençoar a minha vida, nossa, eu tenho certeza que eu vou ser ricamente abençoado e inspirado por Deus para compartilhar ainda mais palavras de fé ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. E nós estamos juntos. Obrigado, Cal. Nós estamos juntos. Cal é um homem de Deus, viu, gente? Homem de Deus. Obrigado, gente. Nós estamos juntos aí. E vamos que vamos. Vamos ver os grandes frutos que Deus vai nos dar ainda esse ano, hein? Estou com grande expectativa para o que Deus ainda vai fazer. Já tem feito muito, tenho percebido. Mas vai ser mais, vai ser abundantemente mais. Em nome de Jesus, até amanhã, 5h50 da manhã, para quem está nos Estados Unidos, ou 7h50 no Brasil. E também amanhã, vamos para o nosso 16º dia dessa live Abundantemente Mais. Amo vocês, estamos juntos, hein?